Vamos agora falar do guia prático para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida pelo não especialista, e eu aqui penso que se deve ler pelo não especialista em insuficiência cardíaca ou cardiologista, portanto, porque temos outras especialidades aqui presentes que são, é para essas que nos estamos a dirigir. A doutora Sara Gonçalves, por favor. Bom dia a todos. Então vamos falar um pouco sobre o tratamento, o que é preconizado atualmente para o tratamento dos doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Portanto, vamos começar com um doente, um senhor seguido em consulta de insuficiência cardíaca, com 58 anos, tem um diagnóstico de uma miocardiopatia dilatada não isquémica, uma coronariografia em 2017 sem doença coronária, um ecocardiograma de 2018 com uma fração de ejeção de 27%, uma ressonância magnética com perfil não isquémico, com padrão que poderia ser compatível com uma miocardite antiga, uma fibrilação auricular permanente, tem um CDI implantado em 2018 e estava habitualmente medicado com ramipril 10 mg, bisoprolol 5 mg 2 vezes por dia, spironolactona, que tinha sido suspenso no mês prévio porque o doente tinha ido ao serviço de urgência com dor mamária, rivaroxabana 20 mg e pantoprazol 40 mg. Este doente começou com um quadro de tosse produtiva, febre, dispneia, edema dos membros inferiores e recorreu ao serviço de urgência. O quadro tinha cerca de uma semana de evolução e foi medicado com furosemida 40 mg e antibioterapia e foi referenciado para o seu médico de medicina geral e familiar. Portanto, quando o colega de medicina geral e familiar observa o doente está melhor, mas mantém-se em classe NIA 3, tem ainda persistência de tosse seca, ortopneia, edema periférico, já não tem febre, não tem tonturas. Ao exame objetivo tem um perfil mais hipotensivo, uma pressão arterial 99/65, uma frequência de 78, tem uma boa saturação periférica, tem fervores à auscultação pulmonar, tem edema periférico, tem uma hepatomegália com fígado palpável 2 cm abaixo do rebordo costal. Avaliação laboratorial a salientar, esta era da urgência, uma PCR de 5, uma creatinina de 1,5, uma taxa de filtração glomerular de 51, um NT-proBNP elevado de 3064 e um sódio de 131. Este é o eletrocardiograma, não sei se conseguem ver bem. O doente encontrava-se em fibrilação auricular, com uma frequência de cerca de 90 batimentos por minuto. Tem alterações inespecíficas também da repolarização ventricular. Raio-x tórax com algum padrão de congestão pulmonar, engurgitamento, cefalização da vasculatura pulmonar e algumas linhas B de Kerley. Portanto, esta é a primeira questão. O doente vai ao seu médico de família, o que fariam? Como o doente estava congestivo, reduziam o bisoprolol para 5 mg e aumentavam o diurético, a furosemida, para 40 mg bidiário. Reduziam o ramipril pelaquela creatinina de 1,5 e aumentavam o diurético. Aumentavam furosemida para 40 mg bidiária e iniciavam eplerenona 25 mg. Iniciavam eplerenona 25 mg e mantinham a dose de furosemida porque o doente tinha um perfil mais hipotensivo. Ou reduziam a furosemida porque o doente tinha uma hiponatrémia com sódio de 131 e começavam eplerenona 25 mg. Muito bem, a resposta correta é a resposta C. Por que não? Porque, efetivamente, não devemos iniciar os beta-bloqueantes quando o doente está congestivo, mas nos doentes que já têm terapêutica beta-bloqueante, perante um episódio de descompensação, exceto o choque, a dose não deve ser reduzida. Uma creatinina de 1,5 também não justifica a redução do IECA. Devemos, efetivamente, aliviar a congestão do doente. A eplerenona deve ser iniciada para substituir a spironolactona que o doente tinha suspendido previamente. Aquela hipotensão não justifica que não possamos aliviar a congestão e aumentar o diurético de ANSA. A hiponatrémia é uma hiponatrémia dilucional.
Por isso, resolve-se intensificando a terapêutica diurética e não o contrário. Portanto, quando tratamos um doente com insuficiência cardíaca, temos duas prioridades. Por um lado, temos de aliviar a sintomatologia, a melhorar a capacidade funcional e, por outro lado, devemos ter a preocupação de reduzir endpoints, melhorar o prognóstico do doente, reduzindo hospitalização e mortalidade. Para isso, temos de tratar congestão e temos de implementar todas as terapêuticas que vão mudar o prognóstico do doente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Alívio de congestão, estão preconizados os diuréticos, independentemente da fase em termos de terapêutica neurohormonal que o doente esteja. Sempre que existe congestão, o doente deve ser medicado com terapêutica diurética. Nos doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, os diuréticos que estão preconizados são os diuréticos de ANSA. Nós temos a furosemida e a torazemida disponíveis. Temos ainda os diuréticos tiazídicos, principalmente quando já existe alguma resistência à terapêutica diurética, porque eles vão potenciar os efeitos dos diuréticos de ANSA, que são, aqui nomeadamente o que temos disponível é a metolazona, para fazermos aquilo que nós chamamos o bloqueio sequencial do nefrónio. Como usar? Os diuréticos devem ser utilizados quando existe congestão, na dose mínima necessária, implicam-se, principalmente quando existe uma intensificação da terapêutica, a vigilância da função renal, do ionograma, e muito importante nos doentes, principalmente nos doentes que já têm insuficiência cardíaca crónica, já são seguidos há bastante tempo, o próprio ensino do autoajuste da dose, ou seja, o doente saber que quando aumenta rapidamente o peso, quando as pernas estão mais inchadas, deve ele próprio, obviamente, e simultaneamente recorrer ao seu médico, mas ele próprio ser autónomo em termos da intensificação do regime diurético. E depois temos, obviamente, implementar todas as terapêuticas que vão mudar o prognóstico do nosso doente. E estas terapêuticas vão, de alguma forma, contrariar aquilo que são os efeitos deletérios dos sistemas neurohormonais que estão ativados, vão bloquear o sistema nervoso simpático, o sistema renina, angiotensina, aldosterona e vão potenciar sistemas que estão ativados e são benéficos, nomeadamente o sistema dos péptidos natriuréticos. Portanto, num doente com fração de ejeção reduzida sintomática, está preconizado o início de IECA e beta-bloqueante. IECAs são uma classe 1, nível de evidência A, assume-se de alguma forma um efeito de classe relativamente aos IECAs, de qualquer forma são estes que têm estudos na área da insuficiência cardíaca. Para a nossa prática clínica, provavelmente aquele que fará menos sentido nós utilizarmos é o captopril pelas 3 tomas, que não simplifica a vida do nosso doente, e usar-as sempre que os IECAs não sejam tolerados, porque o doente teve tosse, nomeadamente, é um dos motivos mais frequentemente para trocarmos. Aspectos práticos na utilização. Quando iniciamos um IECA, quando titulamos a dose, devemos igualmente vigiar função renal, ionograma, pelo risco que estes fármacos têm de hipercaliemia. No doente, devemos fazê-lo quando existe uma elevação da dose e depois, no doente que já está sob uma dose estável, aquilo que está preconizado é a reavaliação de 4 em 4 meses. O nosso objetivo é atingir as doses máximas, as doses que estavam naquele quadro, porque são essas que têm mais impacto prognóstico para os nossos doentes. Complicações mais frequentes, hipotensão arterial assintomática, é recorrente e acontece muitas vezes que os doentes veem a sua medicação reduzida por terem uma tensão arterial, por exemplo, de 90, mesmo sem sintomas. Isso não é correto, devemos tolerar este tipo de hipotensão, principalmente quando é assintomático. Nos doentes sintomáticos, devemos fazer 2 perguntas. Se o doente tem medicamentos que não precisa, muitas vezes estes doentes eram, por exemplo, hipertensos, faziam amlodipina, lercanidipina, são fármacos que não têm impacto prognóstico para o nosso doente e que devemos retirar para podermos beneficiar e instituir tudo aquilo que sim vai reduzir a mortalidade do nosso doente. Quando o doente está euvolémico, também devemos pensar se o doente tem a dose de diurético adequado. A tosse também é um efeito secundário frequente, mas também devemos pensar se não será um sinal precoce de descompensação da insuficiência cardíaca. Contraindicados na gravidez, história de angioedema, reações alérgicas prévias, alguma precaução no doente, principalmente no início, quando o doente já tem alguma hipercaliemia, sendo que a redução da dose só está preconizada para valores de potássio acima de 5,5. E também cuidado, obviamente, nos doentes que têm disfunção renal significativa.
Beta-bloqueantes também estão indicados doentes sintomáticos, fração de ejeção reduzida, como terapêutica de primeira linha. Ao contrário dos IECAs, aqui não assumimos um efeito de classe. Eles têm propriedades diferentes uns dos outros e estes são aqueles que têm evidência na insuficiência cardíaca, sendo que nós não temos disponível o metoprolol succinato. É também importante aprendermos a selecionar o tipo de beta-bloqueante para o tipo de doente que temos, ou seja, bisoprolol é bom, por exemplo, quando temos doentes com frequências cardíacas mais altas, carvedilol tem maior efeito hipotensor, também atua nos receptores alfa, é bom, por exemplo, quando os doentes têm doença arterial periférica, como os doentes mais hipertensos, e devemos de alguma forma selecionar o beta-bloqueante tendo em conta o perfil do nosso doente. Devem ser utilizados e iniciados quando o doente está em euvolemia, quando está compensado. No doente que já está medicado, não devemos reduzir a dose perante a descompensação. Como utilizar? Obviamente, com um bom senso, não é? Utilizarmos, começarmos com baixa dose, titularmos a dose, o nosso alvo, tal como os IECAs e os ARAs, é atingir a dose alvo, devemos vigiar a frequência cardíaca, alterações da condução, pressão arterial e sintomatologia do doente. Complicações mais frequentes, bradicárdia. Devemos ter tolerância e bradicárdia sinusal assintomática. Num doente que está francamente bradicárdico, não nos esquecermos de pedir eletrocardiograma para perceber se não existem alterações da condução de novo. Devemos rever se existem outros fármacos bradicardizantes que o doente também não necessita. Hipotensão arterial assintomática, termos algum grau de tolerância. Hipotensão arterial sintomática, fazemos a mesma coisa que eu referi, percebemos se o doente tem medicação de que não precisa, percebemos se o doente tem diuréticos em excesso. Depois, antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides, nos doentes com IECA, beta-bloqueante, fração de ejeção reduzida, que se encontram sintomáticos, são também uma classe 1 para redução de internamentos e de mortalidade. Temos dois disponíveis, um bastante mais caro que o outro, a espironolactona e a eplerenona, sendo que a eplerenona nos homens mais jovens não causa ginecomastia e isso muitas vezes é um fator que para eles pode diminuir também a compliance terapêutica. Tal como os IECAs e ARAs, avaliar função renal, avaliar ionograma, iniciar em doses baixas e irmos titulando. Obviamente vai depender da função renal prévia inicial do doente. Obviamente se o doente já tiver algum grau de disfunção renal, até começamos com uma dose mais baixa do que se tiver uma função renal totalmente normal. Tal como eu já referi, agravamento da função renal e hipercaliemia são efeitos secundários possíveis com esta classe terapêutica. Devemos reduzir a dose quando o potássio é acima dos 5,5 ou a taxa de filtração glomerular inferior a 30 e suspender se o potássio estiver acima dos 6 e uma taxa de filtração glomerular abaixo dos 20 e depois reavaliarmos se existem causas corrigíveis dessa hipercaliemia. Voltando ao nosso doente. Ele volta 2 semanas depois, está em classe linha 2, melhorado, mas mantém algum cansaço, tem algumas tonturas ocasionais, reduziu de peso, tem uma pressão arterial de 100/64, não tem engurgitamento jugular, não tem hepatomegália, não tem edema periférico, está com ramipril 10 mg, bisoprolol 5 mg bidiário, tinha eplerenona 25 mg que lhe tínhamos começado, furosemida 2 comprimidos por dia e mantinha a anticoagulação. Nas análises tinha um potássio de 5,2, sódio de 142, creatinina de 1,7 e uma descida do NT para o BNP. O que fariam? Reduziam a eplerenona para 12,5, começavam a ivabradina a este doente, suspendiam o ramipril, iniciavam sacubitril valsartan a dose intermédia e reduziam furosemida para 40 mg, começavam digoxina ou reduziam o diurético dança para 1 comprimido por dia. Eu acho que não é esta pergunta. Podem votar na linha que achavam correta sem se lembrarem qual é que era. Que esta é a questão 1. Por acaso eu não vi qual é que foi a votação, mas pronto, a resposta, eles colocaram a questão 1 e não a segunda questão. A resposta correta será a C. Um potássio de 5,2 obriga a uma vigilância desse doente, mas não obriga a redução
da dose do antagonista dos receptores mineralocorticoides, devemos sempre pensar que ao reduzirmos a dose estamos a prejudicar o prognóstico do doente. Os doentes a quem as doses são reduzidas e que estes fármacos são descontinuados têm pior prognóstico. A ivabrina não está preconizada porque o doente está em fibrilação auricular. Tínhamos a hipótese que vou falar de substituirmos o IECA pelo ARNI. A digoxina, ainda não nesta fase, há mais do que podemos fazer, é uma classe 2B nos doentes que permanecem sintomáticos. Para o próprio tratamento EFA ele tinha frequências cardíacas controladas e certamente podemos fazer mais do que mexer e reduzir a terapêutica diurética. Portanto, ainda é aqui que o sacubitril/valsartan está posicionado, isto são as guidelines de 2016, ou seja, doentes com fração de ejeção reduzida, sintomáticos, deve ser feita a substituição do IECA ou ARA pelo ARNI. É uma classe 1, nível de evidência B. Existem 3 dosagens disponíveis, uma dose mais baixa, uma dose intermédia e a dose mais elevada. Tal como os IECAs e os ARAs, devemos tentar atingir as doses mais alfas, as doses-alvo. Ele atua bloqueando os receptores da angiotensina através do valsartan e, por outro lado, vai potenciar o sistema dos péptidos natriuréticos, porque vai inibir a neprilisina, que é responsável por catabolizar o BNP, o ANP e o CNP, que são vasodilatadores. Como usar? A vigilância é sobreponível ao IECA ou ARA, eles têm menores taxas de desenvolvimento de insuficiência renal e hipercaliemia, mas obrigam à vigilância de função renal e ionograma, atingir a dose-alvo, reavaliar a bioquímica e depois, periodicamente, quando o doente já está sob uma dose estável. Complicações, tal como os IECAs e os ARAs, a hipotensão, assintomática, tolerar, se for sintomática, pensar se podemos reduzir a terapêutica diurética. Contraindicações, angioedema, gravidez, potássios a 5,5, taxas de filtração glomerular abaixo de 30 e insuficiência hepática grave. Existem 2 esquemas de titulação, ou seja, um esquema mais rápido, se o doente, por exemplo, já estiver com uma dose de IECA ou de ARA mais elevada, tiver melhor perfil tensional, em que começamos com a dose intermédia, obviamente depois de suspender o IECA durante 36 horas, se o doente estiver com ARA podemos fazer a troca automática. Começamos com a dose intermédia e depois 2 a 4 semanas titular para a dose alvo. Nunca nos esquecermos no seguimento destes doentes o péptido natriurético, se utilizarmos péptidos natriuréticos no nosso dia-a-dia, deve ser o NT para o BNP e não o BNP, que vai estar falsamente elevado nos doentes medicados com estes fármacos. E temos um esquema de titulação mais lento, quando o doente tem um menor perfil tensional, está a tolerar uma dose mais baixa de IECA, ARA, em que podemos começar com a dose mais baixa e fazermos uma titulação mais lenta. E por fim, bloqueadores dos canais IF e vabradina. Está indicado quando o doente está em ritmo sinusal, permanece sintomático, fração de ejeção reduzida e frequência cardíaca acima dos 70. A dose inicial de 5 mg pode ser uma dose mais baixa de doente, nomeadamente se for mais idoso. Podemos começar com 2,5 2 vezes por dia, até atingirmos a dose de 7,5, e está associada a uma melhoria da qualidade de vida do doente e uma redução de hospitalizações. Obriga, obviamente, a vigilância de frequência cardíaca, mas é um fármaco bem tolerado e não é hipotensor. Contraindicações, reações alérgicas, gravidez, disfunção hepática ou renal grave e não está indicado no doente em choque. Portanto, em resumo, IECAs, ARAs ou alternativa ao ARNI e os antagonistas receptores mineralocorticoides constituem terapêuticas modificadoras de prognóstico. Devemos procurar atingir doses-alvos, vigiar complicações, nomeadamente hipercaliemia, disfunção renal, tolerar hipotensão assintomática, beta-bloqueantes, início na euvolemia, procurar também atingir doses-alvos, selecionar o beta-bloqueante melhor para o nosso doente, e vabradina para aqueles doentes que estão em ritmo sinusal, permanecem sintomáticos sob terapêutica beta-bloqueante máxima ou que não tolerem os beta-bloqueantes. E deixo-vos com este slide, que é o que nós conseguimos fazer aos nossos doentes nos últimos 30 anos, o que lhes conseguimos reduzir a mortalidade e melhorar o seu prognóstico quando implementamos tudo aquilo que lhes temos para oferecer e todas as classes que temos disponíveis de forma correta. Obrigada. Esta tem sido uma sessão de luxo, com preletores de grande qualidade e de muita experiência,